Então, no mais, galera, sabendo então desses conceitos, né, de temperatura, agitação de molécula e como surge a sensação térmica para a gente, eu vou dar continuidade passando aqui um videozinho que ele fala da diferença do calor e da temperatura, tá? Eu coloquei esse videozinho animado, tá? Para aprender um pouquinho mais atenção, mas é bom vocês terem o intuito de ver a história que eles nos proporciona, né? O conceito que ele eleva do calor, da temperatura e fala até mesmo do teste do termômetro, né? Que antigamente ele foi feito, esse teste ele foi feito a partir de uma vamos colocar um bulbino de vidro, né? Um cubículo de vidro com uma massa na ponta, onde ele conseguiria, dentro de uma panela quente, colocar em contato e pegar uma gota, né, de ar, que ela da ebulição da água, e com essa água que ficaria lá, basicamente no centro desse tubo, quando eu chegasse essa bolinha numa composição de uma bacia de água fria, ela teria a descer por conta de que a minha temperatura naquela bacia de água fria era menor do que na minha água com ebulição, né? Que manteve essa minha bolinha, né? Vamos supor em nível, vamos colocar assim, em nível, e nos possibilitou o primeiro entendimento de que poderia sim medir o ambiente em diferentes ocasiões que ele habituasse. Então, vai falar desses conceitos, calor, temperatura e o termômetro, que a partir dessa experiência, Galileu Galileia concluiu que nosso termômetro que a gente tem hoje, né, feito de vidro, mercúrio, e tem um bobino, né, que é tipo uma reservinha no fundo dele, que fica lá habituado lá um pedacinho do mercúrio capaz de detectar a elevação da temperatura e a baixa temperatura. Ainda bem que aqui você tem ar-condicionado, mas se você deixar a porta do jardim aberta, vai entrar calor. Vamos fechar. Não se incomode, já tentei fechar, mas foi impossível. Por quê? Outro dia fazia frio e ficamos aqui com a porta fechada. Mas cada vez que faz calor, alguma coisa acontece e não consigo fechar. Será que tem algo a ver com o fato de ela ser de metal? Pode ser, é estranho. É estranho que acontece sempre que faz muito calor. Talvez tenha a ver com o que vimos outro dia no laboratório. Hoje vamos falar da temperatura e do calor. Apesar de às vezes parecerem sinônimos, na verdade são coisas diferentes, mas estão relacionadas. O calor é energia que se transmite de um corpo para outro, e ao fazer isso, pode elevar ou diminuir a temperatura de um corpo. Vamos pensar no que acontece quando se coloca uma panela com água no fogo. O que se transmite do fogo para a água não é a temperatura, e sim o calor. E este calor faz que se eleve a temperatura da água. Podemos comprovar isto colocando um termômetro dentro da água. Agora faremos o experimento. Para isso, vamos precisar de um tubo de vidro muito fino chamado capilar. 2 recipientes com água em temperaturas diferentes e um pouco de massa. Primeiro devemos submergir uma parte do capilar na água e manter uma pequena gota no seu interior, o mais perto possível do centro, de maneira que a gota de água fique entre espaços de ar. Depois, em um dos extremos do capilar e com muito cuidado, colocaremos a massa para que a borda fique lacrada. Se fizermos isto, teremos um espaço de ar e depois a gota de água. Logo depois, vão submergir o capilar do lado que está lacrado nos diferentes recipientes com água e observaremos o que acontece. É claro, e como o gás se expande, faz que a gota se mexa para o outro extremo. Pelo contrário, quando submergimos o capilar em água fria, o gás que forma o ar se comprime e faz que a gota se aproxime do extremo no qual está a massa. Com o nosso experimento de hoje, fizemos um termômetro caseiro. Um termômetro! Exato! Os termômetros comuns são tubos graduados com mercúrio em seu interior e, por ser um metal, é muito bom condutor do calor.
Quando este metal se encontra com uma fonte fria, ele se comprime e se dilata quando tem maior temperatura. Assim, ao dilatar-se ou comprimir-se, o mercúrio vai marcando qual é a temperatura do ambiente. Além da água, que é um caso especial, o resto dos materiais se dilata caso sua temperatura aumente? Isso mesmo. Então já sei por que a porta do jardim não fecha bem nos dias de calor. Por quê? Porque o metal da porta se dilata, então não pode fechar bem. Muito bem, você tem razão. E nos dias de inverno, quando as temperaturas são baixas, acontece o contrário. O metal se contrai e não tem problema. Ei, inscreva-se! Então, no mais, galerinha, aqui a gente consegue, então, ver a diferença do calor, né, e da temperatura, e o nosso querido experimento que originou a ideia do Galileu Galilei a fazer o termômetro. Essa seria a nossa primeira parte da nossa aula e a introdução inicial aí da termometria. Espero que todos tenham compreendido bem. Qualquer dúvida também pode entrar em contato comigo, tá? E tira a dúvida, não fique com dúvida antes da gente ir para dentro, para frente e conhecer mais, entrar aí nas escalas, né? E nas conversões escalares. No mais, agradeço a todos e bons estudos.